Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Irreverente. Temos aqui algumas novidades, também convidados especiais. A primeira novidade é temos uma nova rúbrica, que é a rúbrica O que é que tu queres, pá? E que no fundo vos vai dar voz para fazerem comentários, sugestões, questões, e eu vou discuti-las aqui. Portanto, já podem assistir esta nova rúbrica a seguir. E também, muito importante, não se esqueçam, subscrevam as nossas redes, subscrevam tanto no Instagram, como no YouTube, como no Spotify. Estamos em todas as redes, TikTok também. Carreguem aqui nos botões que hão de aparecer, alguns aqui em baixo, ou em cima ou ao lado, para que possam receber os episódios mais recentes. E, finalmente, hoje vamos ter uma convidada muito diferente daquilo que foram os convidados da primeira season. Mariana Rocha Assis, surfista, skater, tem aqui um passado de irreverência a nível pessoal, no sentido de procurou sempre aqui a aventura e viver no limite. E, portanto, vamos conhecê-la, ter uma grande conversa com ela. Fiquem para assistir, vão certamente gostar. Então, para estrear a nova rúbrica, O que é que tu queres, pá? Que é uma rúbrica que vai ser dedicada a dar-vos voz. A ideia é vocês fazerem comentários, fazerem questões e eu depois aqui peguem algumas delas, não é possível cobrir todas, e vou tentando responder. Fiz aqui um apanhado, junto com a nossa maravilhosa equipa de produção, de alguns comentários que foram feitos nos últimos tempos. Vou destacar aqui alguns, por exemplo, a Ana Costa diz, finalmente um podcast que discute ideias e temas atuais de forma diferente. Muito obrigado, Ana, é esse o objetivo. É isto, ser um podcast com formato um bocadinho diferente. Também ao Afonso Santos Rufino, parabéns pelo podcast. Sinto que este espaço político ainda está pouco representado em conteúdo em português. Também é verdade, há muita coisa em inglês, mas em português a verdade é que escasseia. E depois temos aqui outros comentários, por exemplo, do André Filipe Martins Batalha, ou então, por exemplo, deixem-me procurar aqui outros, Duarte Alves, este é o handle no YouTube, ou então do Ricardo Oliveira -M5U, isto parece uma extensão de uma playlist de streaming, a dizer que eu interrompo muito os convidados e que não os deixo falar. Ora então, malta, deixem-me aqui pôr os pontos nos is e explicar como é que isto funciona, ou pôr o ponto no irreverente. Isto não é uma entrevista, eu não sou um entrevistador, eu não sou um jornalista, isto é uma conversa, e uma conversa falam ambos. A ideia não é eu mostrar que sei, como aqui diz, é conversar. Cada um expõe o seu ângulo e fazemos um contraponto. Não quero fazer disto debate, não é esse o objetivo, fazer aqui um debate político. Para isso já tenho os meus dias muito ocupados na Assembleia da República. Isto é para ser uma conversa franca e aberta e para compreendermos as posições. E, portanto, com todo o respeito que tenho por vós, que acreditem é muito grande, se acham que isto é apenas uma entrevista, epá, estão a ver o podcast errado, não é. Isto é e continuará a ser uma conversa a dois e, portanto, vai ser esse o registro que vamos continuar a meter. De resto, convido-vos a fazerem questões que eu depois, nesta rúbrica, irei tentar responder. Questionem sobre o que bem entenderem, temas mais políticos, temas menos políticos, sobre até convidados passados. Estejam à vontade, terei todo o gosto em tentar responder e dar o meu ponto de vista. Ok? Até já. E para hoje, para a polémica do dia, vou comentar algo que aconteceu no rescaldo da terrível tempestade que afetou Portugal, sobretudo a zona de Leiria, e que até tirou algumas vidas, infelizmente. Antes de mais, os meus sentidos pesares às famílias, a quem perdeu familiares queridos, mas na verdade, na sequência dessa intempérie, dessa tempestade, houve logo de seguida um enorme aproveitamento político que é lastimável e que tem de ser comentado. Por um lado, tivemos o ministro da Presidência do Conselho de Ministros, que foi fazer um vídeo com uma música de fundo, com uns violinos, umas fotos a roer as unhas e olhar de forma preocupada para um ecrã, e também se via um plano
de um walkie-talkie do Ciresp, nosso sistema de comunicações de emergência, que falhou, e portanto só estava ali mesmo para adereço decorativo, e aquilo era uma imagem, era um vídeo muito centrado nele próprio, tinha uma marca d'água a dizer o nome, e sinceramente, com toda a estima pessoal que tenho pelo António Leitão Amaro, é algo que não fica bem, que a preocupação depois de uma catástrofe destas seja estar a fazer vídeos autopromocionais. Mas ele não foi o único. Tivemos também André Ventura, que é sempre o primeiro, está sempre na dianteira de todo o aproveitamento político, a ir transportar meia dúzia de garrafas de água, mostrando, enfim, um enorme esforço a estar a carregar aquelas 6 ou 7 garrafas de água para distribuir pela população. Isto também é, obviamente, um enorme aproveitamento político, primeiro porque aquilo em particular não vai fazer grande diferença e porque, sobretudo, o que se espera de um político, aquilo que as populações esperam de políticos naqueles momentos é a liderança pelo exemplo e, portanto, não é através destas jogadas teatrais em que se parece que se está a dar ajuda. O que se espera é que haja um sentido de Estado, haja uma capacidade para sossegar e tranquilizar as pessoas, dizer que tudo está a ser feito para as ajudar, que se há coisas a melhorar que estão a ser resolvidas para que isto não se repita, e espera sobretudo o trabalho de bastidores. Quem tem de estar na linha da frente a tratar das pessoas é a Proteção Civil, são os corpos de bombeiros, são as forças de segurança, a própria sociedade civil, as pessoas, e esses sim devem estar na linha da frente a ajudar os políticos. É só para teatro naquele momento e, portanto, fica mal, e o aproveitamento político é lamentável, e eu não podia deixar de comentar isto, como sendo aqui a polémica deste episódio. A minha recomendação de livro da semana: A Revolta das Massas, das Multidões, não sei bem como fazer a tradução literal, do filósofo espanhol José Ortega y Gasset. Não são duas pessoas. Havia aquela piada de quando o Ortega y Gasset entram num bar, os dois. Não, é um só. É o filósofo espanhol que escreveu este livro, creio que 1929 ou 1930, e passados 100 anos o livro é muito, muito atual. Ele, no fundo, muito resumidamente, explica a forma como o homem, a pessoa comum, qualquer um de nós, foi evoluindo ao longo dos tempos. Enquanto que no passado, há uns séculos atrás, era uma vida de sobrevivência, as pessoas trabalhavam para comer e comiam para ter forças para trabalhar, o progresso tecnológico, as conquistas da ciência foram, de certa forma, enfim, não gosto muito desta palavra, mas foram empoderando este homem comum, que foi beneficiando destes grandes acontecimentos. Mas, segundo ele, depois foi exigindo de terceiros este progresso continuasse a ocorrer sem ele próprio perceber que tem uma responsabilidade para com isso mesmo. E porquê é que isto é muito atual? Porque, no fundo, aquilo que hoje em dia nós vemos como populismo, e não é apenas o populismo de direita, aplica-se também ao populismo de esquerda, como vocês vão ver, é um sintoma desta ideia de que estas tecnologias e estas grandes conquistas são dados adquiridos e, portanto, fazem parte do nosso cotidiano, melhoram a nossa vida, essa parte certamente é boa, mas que depois não há uma responsabilidade da nossa parte de, primeiro, conseguirmos assegurar que as mantemos e que também contribuímos para a sua criação e, sobretudo, partirmos de um ponto de partida em que não assumimos que, porque temos estas faculdades e estas tecnologias e estas competências, sabemos tudo. E hoje em dia, a verdade é que toda a gente tem uma opinião sobre tudo e mais alguma coisa, mesmo que desconheçamos por completo os assuntos. Isto tem implicações na prática. E o que é que ele escrevia em 1930 que ainda se aplica aos dias de hoje? Ele explica que, por exemplo, aquilo que as pessoas, muita gente procura é, antes de mais, uma simplificação extrema de problemas que são, por natureza, complexos e que não podem ser abordados de uma forma naif, têm de ser abordados com conhecimento. Uma desconfiança generalizada das instituições. Um ataque sistemático a elites. Elites aqui no sentido transversal. Tudo o que não é, no fundo, este homem comum. E também um culto da autenticidade emocional sobre a competência. Ou seja,
o que é que depois quem tenta explorar este populismo acaba por dizer? Diz que tu já sabes tudo o que precisas de saber, confia no teu instinto, e o teu instinto, aquilo que alguns chamam de senso comum, é suficiente para tu poderes ter uma posição qualificada sobre os temas. Ora, isto no fundo é esta visão do senso comum transformada em programa político. O senso comum é sem dúvida importante, já tivemos uma conversa aqui muito interessante com Miguel Morgado, se não viram esse episódio convido-vos a fazê-lo. O senso comum é de facto importante porque por vezes os políticos, as elites, distanciam-se desse senso comum, é verdade, mas não pode ser em si só um fim. Tem de ser, no fundo, aqui umas guias que nos ajudam a posicionar-nos, mas não podem ser o objetivo último, e que é isso que acaba por acontecer. E depois, nós vemos estas expressões aplicadas ou a servirem de plataforma a partidos da direita populista, mas partidos também de esquerda populista. Os partidos de direita populista rejeitam sempre qualquer complexidade e sugerem soluções simples para tudo. Depois têm sempre uma nostalgia de uma ordem do passado que verdadeiramente nunca existiu, que era uma ordem simples e que funcionava, mas que na verdade não há qualquer recordação histórica disso mesmo. Defendem também uma política identitária agressiva. Se achavam que isto era um exclusivo dos wokes e da esquerda, desenganem-se. Quando nós olhamos para os partidos de direita populista, o que é que eles tentam fazer? Colocar portugueses bem contra portugueses mal. Colocar portugueses contra estrangeiros. Colocar uns contra os ciganos ou contra os subsídio-dependentes. É fragmentar a sociedade e viver desta luta e deste confronto entre diferentes entidades. Mais grave ainda, anula a individualidade das pessoas, e por isso é que estes partidos são profundamente iliberais. A partir do momento em que tu és cigano, então tu já não és um indivíduo, tu passas a ser aquilo que a comunidade cigana representa. A partir do momento que tu és estrangeiro, tu já não és um indivíduo com as tuas virtudes e com os teus defeitos como qualquer outra pessoa. Não, passas a fazer parte dessa massa homogénea que são os estrangeiros, e estrangeiro é mau, vem para Portugal roubar-te um emprego, viver de subsídios, e portanto tu, de forma automática, também és mais. Então é um posicionamento muito coletivista, também típico da esquerda, mas que a direita populista usa bastante. E depois, claro, encontra sempre inimigos fáceis, ora são algures em Bruxelas, a União Europeia, ora são as elites, ora são os imigrantes. Há sempre um inimigo bem identificável e depois há uma solução fácil para resolver esse problema. Isto aplica-se também já agora ao populismo de esquerda, porque no fundo o que existe no populismo de esquerda é a mesma visão das pessoas divididas em compartimentos, mas vistos sobre outro ângulo. Temos os oprimidos e temos os opressores. Os oprimidos eram as minorias, seja minorias raciais, étnicas, religiosas, eram por natureza os oprimidos. Também o mérito visto como uma suspeição, porque vai sempre contra a ideia de igualdade do homem comum em que somos todos iguais. E depois desaparece qualquer vestígio de responsabilidade individual, porque há uma estrutura, há uma superestrutura, é a sociedade que nos condiciona e que não deixa que nós sejamos nós próprios, e portanto nós nem sequer somos responsáveis pelas nossas ações. E portanto este livro, curiosamente, ao fim de 100 anos, só tive a oportunidade de ler agora, continua a ser muito atual. Recomendo a leitura, vão ver que irão reconhecer na política contemporânea e moderna muito daquilo que Ortega y Gasset escreveu e alertou para o que poderia acontecer. Segunda parte do programa, temos aqui uma grande convidada com um percurso muito diferente daquele percurso normal, comum, da maior parte de nós, que eu próprio também segui, que é, no fundo, seguir para a universidade, estudar e depois ir trabalhar para uma empresa ou para, enfim, uma agência de Estado ou criar a nossa própria empresa. A Mariana Rocha Assis seguiu um percurso mais ondulado, mais próximo das ondas do surf e do skate também, não é assim? Uhum. E, portanto, Mariana, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitares aqui este desafio, que não é nada comparado com as ondas que certamente já apanhaste. Já foste aos Canhões da Nazaré? Já fui à Nazaré, tive uma experiência horrível. Ok. Não estava gigante, tipo 20 metros, 30 metros. Para mim estava enorme, estavam 5, 6 metros.
e já lá fui e jurei para nunca mais lá ir. Então certamente será mais difícil do que esta conversa que vamos aqui ter. Olha, fala-nos um bocadinho de ti, de onde vens e para onde vais, o que é que te levou a esta paixão, já percebi que há aqui uma ligação ao teu avô que te influenciou muito, esta paixão pelo surf, mas também pelo skate, e este percurso invulgar, mas apesar de tudo com grandes sucessos, não é, que tiveste no surf, e portanto tu foste campeã, certo? Conta-nos um bocadinho, explica-nos um bocadinho da tua história, o que é que fez, o que é que no fundo influenciou a tua vida em momentos críticos que criaram a Mariana Rocha Assis tal e qual como ela é hoje? Eu acho que, como estavas a dizer, o momento mais crítico que eu tive e a sorte que tive foi ter um avô. Lá no fundo nós somos imensos primos e eu comecei a fazer surf numa prancha de bodyboard, fazíamos carreirinhas, eu tinha 8 anos e a minha história começou aos 8 anos como surfista, no sentido em que quando o meu avô me vê pôr de pé numa prancha de bodyboard, perguntou-me: mas você quer experimentar ter aulas de surf? E eu disse: sim, eu adorava ter aulas de surf. Então comprou-me aqueles packs 10 aulas de surf, fiz as aulas de surf, passadas 10 aulas... Aquelas pranchas esferovite? Ou já era não, fibra de vidro? Não, naquelas pranchas enormes de foam. Sim, aquela XPS, não é? Sim. E basicamente, pronto, tive essas 10 aulas, adorei, e o meu avô perguntou-me: então, e quer continuar a fazer surf? Eu disse, com 8 anos, a achar que sabia aquilo que estava a dizer, disse: sim, avô, quero continuar a fazer surf. E basicamente o que aconteceu foi simples. O meu avô escreveu um contrato comigo a dizer: olá, eu sou Mariana Rocha Assis, quero ser surfista profissional. Para isto acontecer eu tenho que acordar todos os dias às 5 da manhã antes da escola, fazer surf antes da escola, e depois da escola, depois dos trabalhos de casa, se houver tempo, vou surfar outra vez. Isto foi tudo muito giro durante 2 semanas, passado 2 semanas... Pois, eu ia perguntar-se de quanto tempo cumpriste esse contrato, não é? Sim, não, mas... Isso é uma dureza, acordar às 5 da manhã todos os dias... E o que acontece foi, passado 2 semanas eu só chorava, dizia: avô, não quero, e o meu avô disse: minha querida, mas você assinou um contrato comigo, por isso durante o ano vai ter que fazer isto. E eu disse: avô, mas só passaram 2 semanas, isto não quero, e o meu avô todos os dias obrigava-me a ir, e lá ia eu, e passado 6 meses eu chorava todos os dias, e obrigada a ir. Houve um campeonato a brincar, que era um campeonato sub-10, e eu fui ao campeonato e ganhei. E então aí passei outra vez a adorar surf. E no final aí percebeste que valeu a pena. Sim. Aquele esforço todo. Aquele esforço pessoal. E no final do ano o meu avô senta-se comigo e perguntou-me: olha, queria saber se você quer renovar contrato comigo, e eu vou dar 2 semanas para pensar, mas há aqui renovar contrato comigo, isso é muito bom. Mas há aqui várias coisas que eu preciso que você perceba, que é: a vida é uma mão, são 3 destes de trabalho, um de sorte e um de talento. E há 3 pilares que eu também quero que perceba, que é a disciplina, o sacrifício e o compromisso. Por isso, sempre que se você puser, ou seja, num trabalho, numa coisa qualquer, tem que haver sempre um timeline, no sentido de não desistir à primeira. E era isso que também o meu avô tentou sempre incutir na minha vida, e a verdade também é o que eu levo para a vida, ou seja, sempre que meter alguma coisa, bora tentar fazer até ao fim. As coisas não vão ser fáceis, não, mas se é para ir com tudo e tentar não desistir. Por exemplo, eu olho para a geração dos meus primos mais novos e penso que é uma geração, se calhar, como é tudo mais fácil, que não tem essa parte da disciplina que Sim. Eu tive a sorte de ter alguém todos os dias a vir comigo. É tudo mais fácil, podemos algumas coisas como adquiridas. É engraçado que eu no podcast tenho uma secção em que recomendo um livro. E o livro que eu recomendei, A Revolta das Massas, das Multidões, do Ortega Gasset, fala um bocadinho nisso, não é? Que as pessoas, hoje em dia, com mais tecnologia e com mais qualidade de vida, dão algumas coisas por adquiridas, não é? E não tens noção do esforço que é necessário para as ter. Claro. Tu passaste por isso, com um avô que foi não é duro, não sei se a palavra é mesmo duro, não é? E no fundo explicou que a vida não é fácil, e que às vezes é preciso fazer sacrifícios pessoais para conseguirmos atingir alguma coisa na vida, não é? O Ronaldo também é um bom exemplo disso. Sim. O Ronaldo é esforço e dedicação, certamente que com algum talento terá nascido, mas é sobretudo esforço e dedicação e obstinação. Então tu conseguiste cumprir esse contrato durante um ano? Consegui, renovei sempre contrato. E ainda faz isso? Ainda acordas às 5 da manhã para ir surfar? Não. Hoje em dia já não. Hoje em dia já não, porque lá está, isto foram 15 anos de surf e de skate em termos profissionais, e a vida também me levou por outros caminhos, no sentido em que é tudo muito isso, ser surfista e skater profissional, e temos a sorte mesmo, uma grande sorte, temos patrocinadores que nos pagam as viagens, e viajamos o mundo inteiro, e de repente eu, lá está, dou por mim no meu grupo de amigas da escola normal e do liceu e tudo mais, que eu era completamente fora da caixa, ou seja, eu estava sempre a viajar,
era raro estar cá em Portugal, mas depois também chega aquele momento que tantos anos disto cansa, e ao mesmo tempo é bom também criar uma base num sítio em vez de estar sempre a saltitar de um sítio para o outro. Mas procuraste essa estabilidade também, um sítio onde viver e enfim, construir a tua vida e ir conciliando, mas consegues conciliar. Não, consigo, e lá está. E, por exemplo, eu também sempre fui muito incutida na parte de não desistir da escola, fiz faculdade, tirei um curso de marketing e publicidade, e também foi um bocado por aí, porque, por exemplo, nós viajamos muito, e o que eu sinto, por exemplo, eu cresci com os atletas todos à minha volta, e eu na altura, eu tinha uma marca associada a mim que fazia essa gestão de, ok, vamos ter um treino de manhã, depois há 4 horas para estudar, depois eu treino outra vez à tarde e eventualmente estudar mais 2 horas, ou seja, sempre esta parte da escola à distância. De conciliar, e conciliar fazia parte precisamente disso. Sim, e sempre também fui super incutida do género, se não houver boas notas, também os patrocinadores acabam, ou seja, no sentido em que tinha... Mas são os próprios patrocinadores que colocam essa condição? Os próprios patrocinadores colocavam essa condição. No sentido, por exemplo, no final do ano tínhamos sempre uma viagem prémio se tivéssemos tudo 4 e 5. Se houvesse um 3, um incentivo por parte dos patrocinadores. Sim. Engraçado. Acho que a parte mais difícil foi que, quando isto tudo começou, as escolas em Portugal não estavam tão preparadas para o percurso que eu iria fazer antes de adultar da competição. Mas acho que ainda não estão, mesmo as universidades ainda não estão. Aqueles que são atletas federados, e eu tive alguns alunos nessa condição, tem uma época especial adicional, mas não tem o apoio que tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Faz todo sentido, não é? Sim. Não, mas hoje em dia há escolas, não escolas se calhar do sistema português, mas há escolas mais fora da caixa que já fazem esta parte do homeschooling e não sei o quê. E o que eu senti, obviamente, que fazia as coisas todas e estava cá para fazer os testes e fazer a parte dos exames também, mas sentia às vezes professores meio chateados comigo, no sentido, agora sou obrigado, todas as aulas que eu tenho, a mandar um trabalho de casa para a Mariana. E havia, às vezes, obviamente, havia professores espetaculares que mandavam sempre tudo, havia outros que nem queriam nem saber. Claro, achavam que aquilo não era uma responsabilidade deles, que não tinham de o fazer. Sim, eu acho que é isso que falta, não é? Essa base de apoio. Sim, do género, estuda por ti, depois tens que fazer o exame e o exame vai ser igual a todos os outros, mas não ia a nenhuma aula. Engraçado, tu falaste do sistema de incentivo, né, dos patrocinadores. Eu tinha também um patrocínio, por exemplo, o acordo que eu tinha com ele era para eu ter um jogo para a consola, na altura era, para vocês verem que como eu sou velho, era a Super Nintendo, que eu tinha de ter 5 muito bons seguidos, não podia ser intercalados, 5 muito bons seguidos, para ele me dar um jogo. E a verdade é que funcionou. Aquilo era um incentivo e funcionou. Olha, e no meio disso tudo, tinhas tempo para a vida social? Tinha. Ou seja, eu também quis sempre manter o meu grupo de amigas e de amigos cá em Portugal, porque acho que isso é super importante. Mas acabava muito por viajar com australianas, francesas, e acabei sempre não viajar muito com portugueses, porque também não queria estar só na bolha e quis, sei lá, ser um bocado mais irreverente nesse sentido de vou para a Austrália, vou estar com as australianas, vou para a França, vou estar com os franceses, vou para a África do Sul, e acabei sempre, como eu estava com uma marca associada a mim, eles patrocinavam atletas à volta do mundo e acabámos sempre por haver aqui ou seja, um compromisso entre todas. Sim. Lá no fundo, vêm para Portugal, podem ficar à minha casa. Vou para a África do Sul. Surfaste na Austrália? Sim, várias vezes. À beira de tubarões? Já tive alguns em Bondi Beach? Já tive alguns sustos com tubarões. Lá perto, não é? Embora aquilo tenha muita gente a avisar, não é? Nós temos nadadores salvadores, eles têm lá os avistadores, não sei qual é o termo técnico. Sim, e tem os helicópteros, não é? E a maior parte dos tubarões também têm tags e eles têm uma aplicação que consegue-se saber georreferenciação dos tubarões para saber se estão próximos. Mas no entanto, não sei se sabes, mas agora há pouco tempo, há 2 semanas, em 48 horas houve 4 ataques de tubarão. Foi? Na zona de Sydney, até houve 3 pessoas. 4 ataques? 4 ataques. Mas surfistas? Malta que estava aí fora geralmente aquilo está delimitado, não é? Em que aquilo tem uma zona que é mais difícil os tubarões acederem, mas o risco é sobretudo para os surfistas, não é? Que têm de ir mais para próximo do suelo da zona. Mas a Austrália eu acho que é um país especial no sentido de eles são muito focados no desporto. Ou seja, acordamos às 5 da manhã, já está a maior parte das pessoas a irem correr, a irem nadar, a irem fazer 1001 coisas. Que eu acordo às 5 da manhã aqui, está tudo deserto e está tudo... Mas também lá o dia acaba mais cedo, não é? Jantam às 5, sim, 5h30, não é? Deitam-se muito cedo. Sim, não, isso sim, mas ou seja, não é um grupo de pessoas que, por exemplo, hoje em dia está muito na moda ir correr, mas não é só um grupo de pessoas que faz isso, ou seja, é culturalmente. É cultural, o desporto é cultural. É cultural, faz mesmo parte, e é parte que eu adoro na Austrália, é isso.
E acho que é super interessante. Todas as pessoas que lá vão adoram e acho que têm uma qualidade de vida que infelizmente nós ainda não temos. Sim. Em termos de, ou seja, do balanço que existe entre o trabalho e a vida social e a vida de desporto é gigantesco. Isso eu acho que é uma cultura que está a surgir um bocadinho em Portugal agora. Ainda de forma muito gradual, mas está a surgir. Já se vê muito mais gente a correr do que se via há 15, 20 anos. Eu lembro-me que eu não assinei contrato com ninguém, foi comigo mesmo, mas houve uma altura da minha vida que eu também acordava às 6 menos 10, ia a correr para o ginásio, que abria lá para as 6h30, 7, e depois voltava. Só não fiz isto durante um ano. Isto gostava bastante, sobretudo no inverno, ir correr com frio, gostava bastante. Eu lembro que não havia ninguém, mesmo quando eu voltava depois, voltava mais tarde, por volta das 8, não havia ninguém a correr. Hoje em dia é raro não ver pessoas a correr. Ou seja, gradualmente eu acho que estamos a conseguir fazer essa mudança. A que é que achas que isso se deve? Tu observas isso? Quer dizer, por exemplo, o surf. E depois já vamos falar sobre essa questão do surf, das suas origens e para o que é hoje em dia. Hoje em dia o surf democratizou-se, massificou-se, não é? Tornou-se um desporto de massas. De antes era um desporto de meia dúzia e agora é um desporto de massas. Vai qualquer praia que tenha um mínimo de ondas, vê-se lá escolas de surf, imensa gente a surfar. O que é que achas que mudou e que fez com que isto acontecesse, não é? Tu eras caso raro quando eras mais pequena, não é? Eras a única, hoje em dia já não és. Em qualquer escola há imensa gente que faz isto, não com o teu perfil, mas que faz surf e faz skate. O que é que achas que mudou? Foi a nova geração, uma geração mais aberta, a experimentar coisas diferentes? Eu acho que o surf se tornou um desporto da moda, vou ser sincero. Ok, Instagram. O que é cool do Instagram? Ou seja, eu acho que não é só a parte do Instagram, eu acho que também houve aqui. O surf já estava a tornar muito na moda antes do Covid, mas com o Covid então foi um boom. Até mesmo as marcas de surf explodiram com o Covid, ficou tudo... Foi por causa daquele momento em que os polícias foram atrás dos surfistas, recordas-te disso? Não, eu levei multas. Tu levaste multa? Eu tenho imensas multas. E estavas sozinha no oceano? Estava sozinha. E ficava, e eu lembro perfeitamente, estava na Azarginha a surfar, lá estava a polícia marítima à espera que eu saísse. Eu pensei, pronto, vou ficar aqui 3 horas. Eras um perigo no meio do oceano, eras um perigo para a saúde pública, tenho pelo menos para aí 18 multas no tempo do Covid. Porque 18 multas mesmo. Irritava-me imenso a parte que era. As pessoas podem correr, podem fazer passeios higiênicos, mas porque é que eu não posso ir fazer surf? Ainda para mais é o meu trabalho, ou seja, claro. Se é o meu trabalho, eu tenho que treinar todos os dias, porque é que eu não posso estar a fazer, ainda para mais é um desporto. E mais grave ainda, ao dizer que as pessoas não podem estar ao ar livre, onde o risco de contágio é muito menor, estás a convidar as pessoas a estar fechadas em casa, onde o risco de contágio é maior. Portanto, tudo aquilo, enfim, foi gerido, teve vários absurdos e esse foi um desses. E se calhar isso também deu... eu acho que no fundo não terá sido também um escape mental. Uma válvula de escape mental, ou seja, estavas confinado a um espaço. Aquilo deve ter sido horroroso para muita gente, não é? Para mim também foi. Aquilo era uma espécie de uma válvula de escape. Vou para a liberdade do oceano. Será que foi isso que deu o boost? Isto aconteceu em vários países, tens ideia? Eu acho que aconteceu em vários países e principalmente os países nórdicos. Hoje em dia vemos um crescente gigante nos países nórdicos que não têm ondas como nós. Mas, por exemplo, a fazer imensas viagens ao Sri Lanka, à Indonésia, Portugal também, a Bali, Marrocos. E acabam muito por ser dos países que mais surfistas têm, porque o surf também se tornou quase uma terapia. E isso foi a seguir ao Covid? Ou durante e a seguir? E hoje em dia, tem muito essa parte. Então massificou-se. E o skate também? Sim ou não? Sim, mas eu acho que é diferente. Ou seja, por exemplo, o skatepark de São João de Estoril. De antes, o skatepark tem 10, 15 anos e de antes não estava tão cheio. Hoje em dia, todos os miúdos... Está cheio. Está cheio. Vê-se pelos corrimões. Não há um corrimão que não esteja completamente não é? Polido de passar lá os skates. E de antes não vias isso. É engraçado. Mas eu acho que são dois desportos que, principalmente, ou seja, são dois desportos que também agora são desportos olímpicos e vieram de uma cultura que era uma cultura que, lá está, eram os marginais e hoje em dia, como é uma cultura que se está a transformar quase como se fosse, não diria futebol, porque futebol está... Quase mainstream. Sim. Uma coisa mainstream. É um desporto mainstream. E depois é uma coisa, por exemplo, eu vejo imensos pais que se calhar preferem pôr os miúdos no surf e depois têm os campeonatos e vão ver aos fins de semana, do que se calhar no voleibol, por exemplo, tem que estar um fim de semana inteiro dentro de um pavilhão. E eles preferem, se for pôr no surf, também... Sim, eu aproveito também, estou na praia, é um win-win para todos. Olha, então tu tocaste aí num tema interessante que eu queria discutir contigo, a questão da cultura do surf. Olhando para, sei lá, há 20, 30 anos, não é? Tu sempre tiveste, sobretudo naquela fase da adolescência em que estás a descobrir quem eu sou, a tua individualidade,
e havia uma tendência natural para muita gente, pelo menos, se agrupar, encontrar um grupo, uma filiação. Aquela malta mais irreverente, a sério, anarquista, eram os punks. Havia poucos, mas ainda havia, nos anos 70 ainda havia bastantes. Depois tinhas também o grupo dos betos e das boas famílias. Tinhas o grupo dos dreads, não era tempo dos grupos dos dreads, aquelas calças larguíssimas, resina. Ou seja, as pessoas iam tentando encontrar o seu espaço. O surf era uma destas contraculturas, ou seja, que fugia do mainstream, que tentava encontrar um espaço próprio, sobretudo de malta mais hippie. Hoje em dia não é, falaste disso, não é? Uma coisa massificada, mainstream, democratizou-se, é para todos. Mas na altura, achas que havia alguma contracultura, havia alguma posição quase filosófica do surf em relação à vida e à forma de estar na vida? E de quem praticava surf, fundamentalmente? Sim, ou seja, eu se calhar já não apanhei, a minha geração já não apanhou o que os surfistas mais velhos apanharam, que eram literalmente os marginais, eram as pessoas que eram consideradas os drogados, mesmo que não fossem, tinham esse tag na testa, és surfista. Era como ter tatuagens. Exatamente. És um drogado, como alguns diziam. Exatamente. Eu tive, ou seja, não diria sorte, porque eu ao mesmo tempo tenho imensa pena de também não ter apanhado isso, não como mulher, porque eu acho que para serem surfistas mulheres, as mais velhas, acho que tiveram ali a de penar mesmo à séria. E sinto que hoje em dia a minha geração teve muito mais oportunidades. Por causa de um meio que era só de homens. Sim, super machista. Okay. Hoje em dia ainda é um bocado. Ok. Principalmente, eu vou fazer surf. Machista no sentido de, tu nunca vais conseguir porque és mulher. Nesse sentido? De desqualificar? É assim, eu acho que a cultura, por exemplo, no surf em Portugal, ainda está muito virada. Eu vou para dentro de água e se calhar sou eu e mais 20 homens dentro de água. E o que eu sinto dentro desses 20 homens é que pelo menos 10 ou 15 se calhar surfam um terço do que aquilo que eu surfo, mas a atitude deles dentro de água é tipo peito cheio. Até tu passaste por eles, não? Não, e olham e dropinam, ou seja, vão nas minhas ondas e vão... e eu acho que... E acho que lá está, que em Portugal há muito essa mentalidade ainda, mas vou para o Japão, vou para a Austrália e não sei o que, isso já não existe. Não existe no sentido, obviamente, que há picos, que são os locals, que reinam no sentido em que têm prioridade sobre as pessoas, e eu acho que isso, sinceramente... Engraçado, que é essa hierarquia, não é? Sim, por exemplo, eu venho de uma praia, que é a Praia da Poça e a Praia da Azarujinha, que são super locais. Eu tenho a sorte de ser considerada uma local de lá, ou seja, eu surfo lá com costas quentes, no sentido em que... Quais são as praias, desculpa? Praia da Azarujinha e a Praia da Poça, em São João de Estoril. Ok. E são praias que, ou seja, são fundo de rocha. O que é que isso é? Não é Carcavelos, que é fundo de areia, por isso há imensos picos. Sim. E dá para muito mais gente. Ali não, como é uma praia pequenina e a onda arrebenta sempre no mesmo sítio, acaba por, então 10 pessoas dentro de água já está a gente a mais. Ok. E principalmente na Praia da Azurjinha, a parte dos locals eu acho que é super importante. Criar uma comunidade. Criar uma comunidade e criar... Não é só tu no mar. Sim, não, e criar primeiro uma comunidade e criar a parte do respeito. Porque o que eu sinto com esta massificação que tem acontecido com o surf, muitas pessoas acham que surfar primeiro, que é super fácil e não é. Segundo, acham que é comprar uma prancha e um fato e vão para dentro de água, não têm noção nenhuma de mar, não têm noção nenhuma de regras, não têm noção nenhuma de prioridades. E depois a parte dos locais, que é do género, temos que respeitar. Ou seja, eu também fui daquela geração que fui incutido, que é respeitar os mais velhos. E eu, para ganhar o meu nome e o meu espaço ali com eles, também foi... Eu era sempre a mais nova, comecei a surfar ali aos 8 anos, lá está. Mas só aí aos 16, 17 anos é que já podia ir para o pico principal e já conseguia. Mas essas são regras não escritas, não é? Ou seja, estou a imaginar alguém que não percebe nada do assunto, começou a ter o gosto pelo surf, tem umas aulas, são regras não escritas, tu não sabes. Se não tivesse alguém que no fundo te dê, faça o onboarding, o onboarding é uma ótima expressão para isto, que te ajude a entrar ali e a perceber como é que aquilo funciona e essas regras que existem, tu estás um bocadinho deslocado. Ou seja, o que eu digo é, se calhar muitas das pessoas não fazem por mal. É mais por desconhecimento, por ignorância. Não sabem que... Eu não sabia que havia essa hierarquia de locals. Enfim, também eu fiz surf, sei lá, se fiz 30 vezes na vida, foi mais. Mas não sou um surfista, não me chamo um surfista. Mas não sabia que existia essa regra dos locals terem prioridade. Sim. Não sabia, nunca ninguém me disse, não é? Não, ou seja, por exemplo, há praias que se calhar é mais tranquilo, mas por exemplo, estas praias que é fundo de rocha e mais pequeninas e de repente estão 10 pessoas, já estão pessoas a mais... há muito essa parte do localismo, que por um lado é mau, porque ao mesmo tempo ninguém é dono da praia,
e acaba por ser um bocado contraditório, no sentido em que eu acredito que, obviamente, os locals têm o direito a estar lá e serem respeitados, mas ao mesmo tempo também têm que respeitar as pessoas que entram. O que eu acho que acontece muito, principalmente ali, há pessoas que não têm noção nenhuma disso. Então, e do perigo. E do perigo. E do perigo dos bancos de areia, que às vezes há surfistas que ficam tetraplégicos. Por acaso conheço até um caso conhecido, ele até já teve num TEDx a falar do seu caso pessoal, era um bom surfista, entretanto virou um excelente enólogo, mas a verdade é que foi num banco de areia, não é? Caiu mal, mas não foi por desconhecimento, foi por azar. E ficou tetraplégico, ou seja, o paraplégico pode ser duro. Estas questões têm consequências, não é? Claro que sim. Não é para ir para uma piscina, que também tem os seus riscos, mas não é ir para uma piscina. Não, mas eu acho que, ou seja, lá está, com esta massificação gigante que existe no surf, acredito mesmo que 90% destes novos surfistas não têm consciência nenhuma. E o que é que isto acontece? É um perigo dentro da água, pessoas que largam pranchas. Eu, por exemplo, já fiz uma data de traumatismos cranianos. Credo. E muitos deles foram pessoas sem noção, vem uma onda, não olham para trás, largam a prancha. E mandam a prancha, e tu levas com a E levo com a prancha. Mas já aconteceu várias vezes. Por exemplo, eu tenho um historial grande de traumatismos cranianos em termos de skate e tudo mais, e alguns acidentes, mas 8 deles foram... 8? Quantos é que já tiveste? 13 traumatismos cranianos. Exato. Meu Deus, são um recorde qualquer. Estou a competir com os do rugby, quase. Isso é mesmo desporto de alto risco, não é brincadeira nenhuma. 13 traumatismos cranianos. Não, mas eu sou considerada, não é dizer que tenho azar, mas há muitas... ou seja, eu sou aquela surfista que me parte sempre toda. Não sei se é por querer arriscar mais ou um bocado sem consciência, mas acabo por partir toda. Todas as seasons tínhamos... Mas estavas a contar que desses 13, 8 foram pessoas que largaram pranchas, ou seja, pessoas que não tinham noção nenhuma de mar, número 1, porque às vezes as pessoas olham de fora e pensam, está pequenino, mas lá dentro não está pequenino. Principalmente para as pessoas que são iniciantes, não está pequenino. E a percepção que se tem na areia para quando se está lá fora é completamente diferente. Primeiro que tudo, correntes, e se não houver aqui um ensinamento geral... Pois, isso é uma consequência da massificação, não é? Porque é fácil, entras no mar, não é? Não tens de fazer nenhuma formação, não tens de nada. No fundo, pegas numa prancha e entras no mar, mas depois perde-se isso, que é importante, não é? Essas guias que te ajudam a estar ali. Mas olha, voltando à questão da cultura... havia um preconceito, uma ideia, estávamos a falar há pouco, não é? Quem tinha tatuagens era certamente um drogado e um surfista também. Aquele preconceito que existia de que a malta de surf era a malta que gostava de fumar erva e não queria fazer nada da vida. Ou seja, um bocado hippie, não é? Numa lógica muito hippie. Isso era verdade? Sim. Ou era só mito? Eu acho que era verdade. Não quero que ninguém da comunidade chateie contigo, não é? Não. Eu acho que era verdade, mas lá está. Como eu não vivenciei essa perspectiva, também não consigo dar verdades absolutas nesse sentido. Mas sim, pelo que eu sei de histórias, eram... Bora só voltar às aulas, fumar ganzas e estar aqui o dia inteiro a surfar. Sim, mas entretanto mudou bastante, não é? Mudou completamente. Ou seja, eu acho que... Lá está. Acho que por mais que haja esta massificação toda, o surf tornou-se também um desporto super elitista. No sentido que estavas a dizer, na parte de, por exemplo, os grupos dos dreads, dos drogados, dos hippies, hoje em dia sinto que muitos betos, por exemplo, fazem surf, porque o surf, apesar de tudo, é um desporto caro. Não é só... Sim, as pranchas não são baratas, os fatos também não. E quando se quer ir fazer para as praias, e quando se quer fazer ou seja, surf à séria, é um desporto caro. Por exemplo, eu sei que os valores, por exemplo, que uma aula de surf em grupo numa escola que nem seja para formar atletas, a aula nunca vai custar menos de 40, 50 euros. Uma aula com um grupo com 10 pessoas. Sim. Ou seja, também se tornou muito à volta do dinheiro, o surf. E se quisermos ser atletas profissionais, temos que pagar treinadores uma mensalidade que ainda é alta, pagar pranchas se não tivermos patrocinadores de pranchas. Ou seja, é um desporto que não é, por exemplo, o skate. O skate é muito mais acessível, claro. Muito mais. Também o skate é mais barato, não é? Sim. As pranchas, não precisas de um fato. Isso torna mais fácil a sua democratização. Não é? Mas é engraçado. Então, no skate, de facto, não se observa isso, não é? Não se tornou um fenómeno de coolness, não é? Eu sou cool porque eu sou skater. Uhum. E no surf há muito isso, não é? Olha aquele que é surfista. Mas isso também tem influências sociais, não é? Sim, ou seja, como eu estou nas duas, nos dois desportos, o que eu acho, a grande diferença que difere aqui estas duas comunidades, que são muito parecidas, mas muito distintas ao mesmo tempo. Número 1, o surf, hoje em dia é muito ego. É muito, olhem para mim que eu sou surfista e sou o maior daqui. E o skate não, o skate é completamente oposto. É mesmo uma comunidade junta no sentido em que
por exemplo, o Gustavo Ribeiro, que foi campeão mundial há 2 ou 3 anos, nunca ninguém achava que íamos ter um campeão mundial vindo de Portugal, vindo dali de São João de Estoril. E de repente o Gustavo pode estar no skatepark e não está ali, tipo, olhem para mim. Não, ele está a ver um miúdo a tentar dar uma manobra e ele vai lá ajudar e está sempre toda a gente pronta para ajudar. Já no surf estamos dentro de água, aquilo é do género, apanha uma onda, está toda a gente tipo, cai, que eu quero apanhar a mesma onda. Ou seja, é uma coisa mais egoísta. Okay. Enquanto no skate é mais comunidade lá no fundo. Que engraçado. Mas isso era assim ou perdeu-se com a massificação? Ou seja, é um bocado contraditório porque o surf acaba por ser um desporto completamente individualista, por mais que o skate também o seja, mas acho que também sempre houve muito esta parte de eu estou dentro de água, sou eu que tenho que fazer as minhas ondas e sou eu quase contra o mundo. Enquanto no skate, como nós evoluímos a aprender e a ver os outros e os outros acabam por nos ajudar, acaba por ser uma coisa mais colaborativa. Exatamente. Também pode ser, não é? Porque é difícil estar a ajudar uma pessoa dentro d'água. Claro, fora d'água podes dizer, olha, podias ter feito isto melhor, enfim. Não, dentro d'água é assim, todas as pessoas não sabem fazer surf, o meu conselho é terem um treinador que vá com eles para dentro d'água e que esteja lá a ensinar principalmente a parte das correntes, onde é que se entra, onde é que não se entra, estar com eles a empurrar, a ajudar a ir lá para fora, porque quando lá está não há este balanço, as pessoas estão completamente perdidas. Sim. E eu comparo, por exemplo, o surf um bocado ao snowboard, no sentido em que muita gente faz snowboard ou ski durante 10 dias durante o ano, e quem nunca teve aulas, de repente, vou pôr aqui uma prancha e vou já descer a pista preta. Não, as coisas têm que ser... Isto ou não fora vai acontecer. De pista, pior ainda. Sim, mas as coisas não vão acontecer assim, porque eu acho que na neve há mais consciência nesse aspecto. Olha, que não sei, por acaso tenho um amigo que foi correr fora de pista, e atenção, ele faz snowboard há muitos anos, portanto tem experiência, mas foi para fora de pista, havia lá uma rocha que estava coberta de neve, ele não viu, foi contra a rocha, e teve não sei quantos dias, teve de vir de helicóptero para Portugal, passado para aí 1 semana ou 2 de imobilização total no hospital. E teve muita sorte, podia-se ter arrebentado todo. Mas era aquela, não é? Aquela pica de ir para fora de pista e desafiar os limites, não é? Mas isso tem mas, consequências. Por exemplo, eu já fiz várias viagens também em termos de... com uma marca que íamos sempre para aí 15 pessoas para a neve. E aí toda a gente dizia, olha, nunca fiz isto, preciso de aulas. Ou mesmo, já fiz isto, mas já não me lembro porque já foi no ano passado. E acho que ou seja, sempre que eu fui para a neve, sempre senti que, ok, eu aqui posso só fazer a pista verde, a pista amarela e a pista vermelha, em vez de estar aí logo para uma pista preta. Eu acho que no surf, como não há essa consciência, não há um grau que é tipo, lá está aquilo por cores. Sim, é verdade. E é próprio como o skate, não é? Porque no skate tu vais usando coisas diferentes. Vais para o corrimão, depois já estás confiante a andar, não é? Mas no skate há muito mais controle. E vais para, como é que se chama aquilo? Os half-pipes. Isso, os half-pipes, exatamente. Vais para um half-pipe quando já tens alguma confiança na coisa. Mas aí já, ou seja, aí as pessoas não conseguem ultrapassar passos. Porque as pessoas só vão descer uma rampa quando se sentirem confortáveis. Enquanto no mar acham que está tranquilo e chegam lá e não está. E depois acontecem já 1001 vezes que se tem que ir buscar, um surfista que não sabe, que está numa corrente e pronto, é um paparuco, como nós chamamos. Paparuco? Paparuco. Ok. Paparuco. Paparugo. Ok. Cu. Paparuco? Sim. Ok, nunca tinha ouvido essa expressão. Mas olha, diz-me uma coisa, tu disseste que no fundo há pessoas que no surf usam aquilo quase como um exibicionismo, não é? Não estás a falar de toda a gente, obviamente, estás a falar de algumas pessoas que vão fazer surf quase como um statement, tipo, sou cool. E a pergunta que eu tenho para ti é, será que isso também não acontece porque há uma percepção social, visto de fora, de, olha, aquele faz, ou aquele ou aquela, fazem surf, esta cena é cool? Não é? Não será também uma consequência disso? Sem dúvida. E atenção, e mesmo falando de mim, no sentido em que as minhas amigas que tiveram uma vida normal, no sentido, foram para a escola, faculdade, trabalho. Muitas amigas minhas pensam que eu tenho uma vida espetacular. Pois, lá está, tu estás no topo da pirâmide do cool. Não é? Tipo, na base da pirâmide estão os políticos, estou eu. E depois, no topo, estão os surfistas, entre outros, não é? Mas é uma percepção social também. Sim, é uma percepção social. E não está muito diferente da realidade, acho eu. Mas imensa gente acham que é tipo a vida perfeita, não sei o quê, e de repente não veem todo o trabalho perfeito. Claro, o que está por trás. Sim, toda a gente acha, tens uma sorte. Calma, mas com a sorte veio trabalho e veio muito trabalho. Mas só não, mas tu não fazes nenhum. E eu, faço. Tipo, faço. E eu sinto imenso que, por exemplo, há muita gente que tem a perspectiva que os surfistas não fazem nenhum, que só vão para dentro de água.
Pronto. E os surfistas, principalmente profissionais, têm uma vida espetacular e depois não percebem que é. Para ser profissional, tem que abdicar de tanta coisa. Pois. Dá trabalho? Custa muito, não é? Quando às 5 da manhã todos os dias. Dá trabalho e dá... E mesmo quando o mar estava flat, tinhas de ir para lá? Tinha. A sério? Que é fazer exercício, não é? No fundo. Não, por fato, nadar, pois, nadar, ias fazer exercício, não ias apanhar onda nenhuma, não é? Sim. No fundo, só isso. Pois é isso, eu acho que esse esforço não é visível, porque tu o que vês é no Instagram a parte final, não é? Estás ali a apanhar a onda, no ponto da onda, mas não vês tudo o que está por trás, todo esse esforço. Mas lá está, por exemplo, agora falaste no Instagram, eu acho que o Instagram é a arma que mais engana a nível de sociedade que nós vivemos. No sentido em que toda a gente parece que tem a necessidade de mostrar que a vida é perfeita. Sim, e só vês as coisas boas, ninguém vai pôr uma coisa má. Não é? Quer dizer, uma pessoa não está em casa com dores, com uma micose no pé e tira a foto, não é? Só mostra a parte boa. Sim, e se houver muita gente tem coisas boas, mas também tem partes menos boas da vida, é normal, não é? Sim, claro que sim. E isso é uma conversa que vai dar para, enfim, panos para mangas, dava para fazer aqui um podcast só à volta disso. Olha, outra questão, eu percebi qual foi... os valores que o teu avô te transmitiu, no sentido do esforço, da dedicação, no fundo mostrar que o caminho não é fácil, que é preciso batalhar muito. E que valores é que o surf, depois já lá estás, te transmitiu a ti? Se é que transmitiu algum? Não, Sentes isso? Sim, ou seja, lá no fundo, depois comecei a ter os meus treinadores também, e aquilo era meio quase regime de tropa, no sentido em que esqueci-me do relógio. Ok, minha querida, então podes largar a prancha e agora vais remar o guincho de uma ponta à outra durante 3 horas. E eu, como assim? Sim, é o teu treino hoje. Ou seja, também me incutiu muito a parte de... Dever e responsabilidade. Sim, de responsabilidade, e de todas as nossas ações têm consequências na vida. E temos que ter, por mais que esteja-me a falar de uma pessoa de 40 anos ou uma pessoa de 10, acho que cada vez mais cedo temos que ter noção que todas as nossas ações vão ter consequências, quer sejam elas boas, quer sejam elas más. E que nós somos responsáveis por muitas dessas ações e muitas dessas consequências. Claro que sim, e depois lá está bem. É responsabilização individual. Exatamente. E como nós vivemos numa sociedade e por mais egoístas que cada vez mais esta sociedade se esteja a tornar, acho que também temos de ter noção daquilo que, número 1, falamos e dizemos, porque as palavras têm peso, mas na parte como as nossas ações têm implicância não só a nível pessoal, mas a nível de comunidade. Ok, então no fundo o surf foi um referencial para ti nesse sentido, não é? De disciplina também? No fundo, os valores que o teu avô era surfista? Não era surfista. Não era nada, nunca tinha feito surf? Nunca tinha feito surf. Okay. Isto foi uma loucura. Ou seja, o meu avô nunca fez surf na vida. Ok, mas já tinhas história na família direta? Não. Não? Que engraçado. Nem sequer havia essa cultura, não é? Não. E os meus pais são primos e tios e pais a fazer, é normal que uma pessoa tenha esse gosto, não é? Não, somos uma família enorme e ninguém faz surf. E os meus pais são zero. Às vezes pode estar lá no DNA da coisa, não é? Sim, por exemplo, sim. eu quando o meu filho mais velho nasceu, vendi, enfim, era uma moto pequenina, uma scooter, uma Vespa, mas não queria que ele visse aquilo, porque eu bem sei, já vi o que é o trauma nas urgências hospitalares, um acidente de moto, e é uma coisa horrorosa. E portanto vendi para nunca lhe criar o bichinho, mas não foi impossível, não é? Ele rapidamente queria brinquedos de moto, e ele tinha o que quisesse. Eu tinha uma cozinha na cozinha para eles cozinharem ao meu lado, e são 2 rapazes, e portanto nunca era aquela lógica de brinquedos para rapaz, brinquedos para rapariga. Portanto, eles que escolhessem livremente o que queriam. E a verdade é que ele escolhia aquilo, era tratores, era motas e era carro. E aos 5 anos já estava a fazer uma aula de motocross com o Bianchi Prata, na escola do Bianchi Prata, passa publicidade, e portanto aquele bichinho estava lá. Claro. Talvez tenha vindo sobretudo do meu pai, eu também tenho algumas, sobretudo do meu pai, que fazia muito enduro e motocross, mas a verdade é que esse bichinho estava lá, e se calhar estava lá, não é? Era o bichinho da rebeldia. Ou seja, de ser diferente? Ou era mesmo... Ou seja, o que eu senti imenso que o meu avô agarrou em mim foi na parte de esta miúda tem energia a mais. Eu vou ter que gastar a energia. Só sei que é isso. E eu era super desfocada, sempre fui. E era do género, temos que arranjar aqui um escape para haver aqui alguma maneira de a agarrar. Porque sempre, ou seja, apesar de depois ter tido ótimas notas e não sei o quê, isso só veio depois. Porque a verdade é que eu estava sempre um passarinho ali, outro ali. E só queria estar a fazer coisas. Eu era assim também. Acordava muito cedo, tinha de estar sempre, era bastante hiperativo. Sim, exatamente. Gostava de estar a fazer coisas, não conseguia estar parado. Estava sempre tipo
a mexer-me. Mas isso foi sossegante, não foi? Pelo menos comigo foi sossegante. Foi, Hoje em dia adoro estar num sofá, à lareira, a ler um livro. Mas quando era miúdo era impossível. Acordava cedíssimo, queria já fazer coisas. Sim. E depois acordava toda a gente, os meus primos, para andar de bicicleta, fosse que fosse ir à praia. Tipo, estou a falar de 6 da manhã, 7 da manhã, quando era miúdo. Portanto, sei o que isso é. Estás a falar disso e eu consigo perceber. Olha, vamos... Enfim, o tempo passa a voar. Já estamos aqui a chegar ao fim da entrevista. Não porque eu queira, mas porque tenho aqui o tempo um bocadinho contado. Imagino que tu também tenhas os teus compromissos. Mas não queria encerrar esta parte da conversa sem fazer aqui uma nova secção, uma nova rúbrica, que é o underrated ou overrated. Ou seja, no fundo... Eu lanço-te aqui alguns temas e tu dizes se overrated, ou seja, subestimado, isso não faz sentido, não é tão bom como as pessoas dizem, ou underrated, se é melhor do que aquilo que é a avaliação geral das pessoas. São coisas completamente diferentes umas das outras, se calhar algumas até nem conheces, mas gostava de ouvir a tua perspectiva sobre elas. A primeira, para ser uma coisa assim completamente fora da caixa, que eu só descobri que existia na semana passada. Cheesecake japonês. Eu diria underrated no sentido em que eu tive 4 meses no Japão e nunca experimentei um cheesecake japonês, mas quando eu vivi no Japão, vivi durante 4 meses, tudo era bom, por isso eu acredito que seja... A cozinha japonesa é maravilhosa. Sim, acredito que seja espetacular. Olha, eu provei, mas também não provei no Japão, provei aqui, até num restaurante em Lisboa, e sinceramente não achei nada de especial. Eu até gosto muito de cheesecake, mas este cheesecake japonês, não sei, posso ter tido azar, mas achei completamente overrated, no sentido em que aquilo não tinha piada nenhuma, até estava meio desconstruído, não é? Como às vezes faz, separar as coisas. Então, mas eu faço-te a pergunta, imagina que um japonês prova um pastel de nata no Japão. É uma boa questão. No sentido em que, se calhar, pronto, não vai ser tão bom. Se bem que os nossos agora vão exportados. Sim, mas imagina que havia lá um japonês que queria fazer pastéis de nata. Se calhar alguém ia dizer, tipo, sim. Não é assim por acaso, bom. nesse restaurante, eu acho que há lá um chefe japonês. Acho. Não tenho certeza, mas acho que há. Não sei se foi ele que fez o cheesecake japonês, mas em si não achei nada, não achei particularmente piada. E entre isto e um bem português toucinho do céu, que eu adoro aquilo, mas eu não posso comer muito aquilo, que aquilo é como o pudim abade de periscos, não é? Que leva 21 gemas. Não sei se vocês têm noção, 21 gemas, a receita original do abade. Leva 21 gemas, aquilo é uma bomba. Só dá para comer assim uma fatiazinha pequenina. Mas entre esses doces e aqui o cheesecake japonês, prefiro esses. Ok, segundo tema. Vou deixar o tema mais sensível para o final. Cultura de cancelamento. Completamente overrated. Ok. Porque acho que estamos numa sociedade que não... Hoje em dia parece que ninguém pode ter opinião. Porque quando se tem uma opinião, principalmente diferente... é logo dito como ao extrema esquerda. Rotulada. Sim, e acho que, lá está, cancelar uma pessoa por ter uma opinião diferente do que uma sociedade ou que aquele nicho de pessoas acho horrível. Acho que temos cada vez mais ser mais humanos, porque estamos a viver num mundo louco, no sentido em que mesmo geopolítico isto está tremido, e lá está, e cada vez mais egoístas, no sentido em que criticamos muito, em vez de ouvirmos, e percebemos que somos pessoas diferentes e lá está, e se vivemos numa sociedade é por alguma razão. Mas cada vez mais há esta parte que a mim me irrita profundamente, que é isto, cancelar uma pessoa só por ter uma opinião diferente. Estamos alinhadíssimos. Sabes que estavas a falar de como o mundo está neste momento, e a imagem que me veio à cabeça é a onda, já no final, não é? Prestes a arrebentar. Sim. E nós tivemos assim, antes da Primeira Guerra Mundial, não é? Tu tinhas os impérios desesperados para ter um motivo para começar à luta uns com os outros, e isso aconteceu, não é? Quando o Franz Ferdinand, grande banda já agora, malta, quando o Franz Ferdinand foi assassinado na Sérvia, por um sérvio, e aquilo despoltou a Primeira Guerra Mundial, e eu tenho algum receio, não é que eu seja pessimista, que eu não sou pessimista, mas o mundo parece estar a caminhar para aí, não é? Para uma arrebentação, do qual depois, enfim, a coisa acaba por acalmar, mas no processo, aquela parte das ondas, do arrebentar das ondas é chato. Já fiquei para aí 20 segundos debaixo de água, nem me consegui levantar. Também, enfim, erro meu que fui para marés vivas, para o mar, não deveria ter feito quando era miúdo, há muito tempo. Mas sei o que é a sensação de eu quero respirar, quero vir à tona. E parece que estamos a viver num mundo, ou seja, de medo, no sentido em que eu não sei se estamos cada vez mais com informação, ou seja,
todos os dias temos também os telemóveis, redes sociais e muita informação, e às vezes muita informação falsa, certo. E já não conseguimos fazer essa comparação se é verdadeiro ou falso. Sim. Mas é assustador. É assustador no sentido em que, lá está, parece que ninguém pode ter uma opinião. E a facilidade com que as pessoas se ofendem. Sim, é horrível. E confundem palavras com atos, não é? E vemos mesmo marcas em termos de publicidade e em termos de quererem fazer coisas um bocadinho fora da caixa, são completamente... Isso certamente aconteceu já agora, não é? No contexto do surf, não houve, por exemplo, marcas que patrocinavam alguém que disse alguma coisa que naquele momento a marca considerou inapropriado e cancelaram o patrocínio? Sim, já. Tipo posições políticas. Lembras-te de algum caso já agora? Porque eu no contexto de surf não conheço nenhum. Casos assim, por acaso em termos de surf não me lembro, mas sei que, por exemplo, quando fazemos, lá está, coisas para as nossas marcas e para os nossos patrocinadores, temos de ter muito cuidado com a opinião que nós expressamos. Mas mesmo quando não fazes, o problema é esse. Imagina que estás na tua vida pessoal, participas num evento qualquer e dizes algo que alguém considera que é too much, não é? Que é ofensivo e depois põe em causa aquele patrocínio. Isso já aconteceu nesse meio, conheces? Aconteceu noutros meios. Assim, agora de repente não me estou a lembrar de ninguém, mas a verdade é que nós também, ou seja, como nós crescemos com isto, do género, temos de ter atenção com aquilo que dizemos. As pessoas também têm uma cautela adicional. Depois lá está, parece que só se pode ter conversas sinceras e conversas completamente honestas com os nossos grandes amigos, porque a verdade é que se falarmos com alguém, essa pessoa pode ficar ofendida e depois isso pode implicar um contrato, pode implicar o diretor de marketing não gosta da tua opinião e pronto, e até logo. E isso aí, lá está, isso aí assusta-me profundamente. Sim, porque isso não é uma sociedade livre, não é? Em que as pessoas não podem expressar livremente a sua opinião sem vincular a marca, obviamente. Tu és a Mariana, és uma pessoa, não é? Claro. E tens naturalmente direito à tua opinião, isso não vincula a marca, a não ser que estejas num evento a representar a marca. Isso é diferente, não é? Se estiveres vestida de cabeça aos pés com a marca, não vais para lá falar enquanto Mariana, a pessoa. Sim, aí tem que mas fora desse contexto, numa rede social, escreves qualquer coisa, era o que mais faltava depois, mas acontece, infelizmente, não é? Mas eu já tive um stress há uns anos atrás, porque havia um campeonato que não vou dizer o nome, mas havia um campeonato onde realmente punham os homens em ondas ótimas e as mulheres, quando não há quase ondas, está aqui. Eu fiz um post enorme, aquilo levei uma multa, levei tudo. Eu, na minha cabeça, e tive os meus patrocinadores, disseram, olha, tens de ter um bocado de cuidado porque nós patrocinamos este campeonato. Mas nós percebemos onde é que isto vai, tipo... Sim, porque é que estás a queixar? E depois houve uma coisa que foi também, ou seja, quando eu assinava sempre com marcas, o que elas me diziam era do género, vamos assinar contigo, não porque se calhar és a melhor surfista de Portugal, mas porque és completamente fora da caixa e és um bocado, tipo, falas também um bocado daquilo que tu pensas e defendes realmente os teus valores. Sim. Mas depois isto, obviamente, também pode ter implicâncias mais graves. Claro, é verdade, tudo tem consequências, era o que estavas a falar há pouco, sim, mas sinceramente eu quero-me deitar exatamente com essa sensação que tu disseste, que é não me deixes condicionar. Eu falo aquilo que penso, quem gostar, gostou, quem não gostar, azar. Sim, claro que sim. E eu também, eu sou muito apologista que arrependo muito das coisas que não fiz, das coisas que fiz foram feitas e ou posso aprender com elas, ou posso ter adoradas. Sim, eu tenho uma amiga minha que dizia, mais vale arrepender das coisas que fizeste do que das que não fizeste. Sim, e isso ficou como mantra para a minha vida. Olha, vamos para o último tema, muito sensível, para fechar aqui a nossa ótima conversa, que é o bodyboard. Então deixa-me só contextualizar a questão. Eu, antes de fazer surf, eu aprendi a fazer surf quando tive uns tempos no Brasil. Antes de fazer surf fazia bodyboard, que era o mais fácil. Lá está, compravas a pranchazita e tal, punhas-te em cima daquilo e conseguias fazer umas coisas, uns patos e tal, sem ter de dedicar horas e horas ou semanas ou acordar às 5 da manhã. E eu sentia alguma discriminação dos surfistas, devo dizer, não é? Olhavam para nós tipo como, quem são estes? Estão aqui a ocupar o nosso espaço. Isto é mesmo assim ou foi só uma percepção minha? Ou há mesmo esta ideia de, pá, estes tipos são da segunda divisão, estão aqui a brincar com as pranchas, deixem aqui passar quem sabe da coisa. É assim, eu acho não quero que ofendas ninguém, mas eu acho que as pessoas têm uma maturidade para ouvir a tua opinião. Não ofender ninguém. Eu conheço algumas bodyboarders e estou sempre a gozar com elas, já chega, vamos começar a fazer um desporto à sério. Já chega de... Mas a brincar, porque eu sinto imenso que o bodyboard foi aqueles desportos que nunca cresceu a nível, principalmente de financiamento, de oportunidades, e sinto mesmo que, apesar de tudo, os bodyboarders profissionais arriscam se calhar muito mais do que os surfistas, no sentido em que obviamente vão deitados e não sei o quê, mas surfam ondas muito mais desafiantes, em cima de rochas, slabs, hardcores e dão aéreos espetaculares, mas isso é um nicho pequenino. Pois há o nicho dos bodyboards, se de repente for para lá um bodyboard
que vai fazer uns 360, vai lá. Sim, para o teu canto não atrapalhes. Mas é overrated ou underrated? Eu tenho duas opiniões. Eu acho que é underrated no sentido dos profissionais fazem coisas espetaculares e as pessoas, se calhar, não valorizam tanto como os surfistas. Sim. E overrated no sentido em que há muitas escolas de bodyboard e eu olho para aquilo e penso, não vão surfar a meio metro de bodyboard, não faz sentido. Não faz. Se querem ser bodyboarders, que vão fazer ondas à séria. Sim. Mas sinto imenso que sim, há um bocado essa discriminação lá no fundo. Mas, por exemplo, é giro, agora houve um campeonato, houve um festival de surf que acontece todos os anos, que é o SAL em Lisboa, que é ali em São Jorge, no cinema de São Jorge. E o que eu senti que foi, aquilo é só filmes de surf, e houve um filme primeiro de bodyboard, e de repente a comunidade toda de bodyboard, como aquilo era uma coisa única, juntou-se, mas era todos tipo, bora, e puxam muito mais uns pelos outros, porque era uma coisa que era tipo ondas espetaculares, enquanto nos do surf estão todos ali meio tipo, a manobra foi mais ou menos, meio a criticar. E aí no bodyboard eu tiro do chapéu que aí é tipo skate, é uma comunidade muito mais rock and roll e bora. E estar a curtir também, mesmo fora do mar. Olha, e para terminar, tenho ótimas memórias, estavas a falar e estava a pensar de quando ia com uns amigos para a zona de Peniche, Supertubos, Praia del Rei, em que estávamos ali num parque de campismo, comíamos umas sandes, umas febras no pão, no churrasco, com 3 camadas de carvão, e estávamos ali, passávamos o dia no mar, e aquilo contou um pouco, na verdade não precisávamos muito, estávamos num parque de campismo, a comer umas sandes num churrasco que nós fazíamos lá, estávamos felizes, não é? E isso para mim foi uma lição de não precisas ter muito dinheiro para ser feliz, basta estares bem. E depois ainda fomos à Ericeira ao Small Summer Fest. Enfim, bons tempos. Olha, lembrei-me disso, uma boa forma de terminar este episódio com nostalgia. Deixa-me só dizer uma coisa. Mas, por exemplo, na parte do localismo, por exemplo, falaste em Peniche e a praia de Supertubos, que é a praia mais icónica, onde fazem o CT não sei o que em Peniche, tem muitos locais bodyboarders, tipo, e tem o respeito deles dentro da água, mas lá está, porque são pessoas que surfam ondas de mar grande. Ou seja, claro. Os bodyboarders eu acho que ganham. É preciso surfarem ondas enormes para ganharem respeito, não é só dar umas manobras boas. Para eles ganharem respeito, têm que surfar mesmo. Tem de arriscar. Tem que arriscar muito mais do que um surfista mediano, lá no fundo. Ok, isso é engraçado. E daí o underrated, faz sentido. Sim. Olha, Mariana, foi uma ótima conversa, gostei muito. Remeteu-me para boas lembranças da minha, enfim, juventude, já não sou jovem, mas tu ainda és. Foi ótimo, muito obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Obrigado. E olha, continua com esse espírito irreverente, a desafiar e sendo tu própria. Tá? Muito obrigado. Obrigada.